Olá, esse é o podcast Preferir Estar Lendo. Se você também troca qualquer rolê por um bom livro, sejam bem-vindos ao Preferir Estar Lendo, um espaço para a gente falar de literatura com leveza e bom humor. Eu sou a Camila E eu sou a Ana. e a nossa convidada de hoje é jornalista, escritora, socióloga, palestrante, mãe de duas meninas lindas com nomes lindíssimos, Anitta e Aurora. E eu sempre fico muito chocada que a Aurora, não, a Anitta, né, tem 20 anos, autora dos best-sellers A Mamãe é Rock e A Mamãe é Punk. Também é autora do livro A Mulher que Atravessa a Ponte, vencedor do Prêmio Açoriano de Melhor Narrativa Longa em 2024. E autora do livro que vamos debater hoje, Não Jogue Fora um Homem Bom Desses. Ela é Ana Emília Cardoso! Ê! Ei, seja Boa bem-vinda, noite, Ana. meninas. Boa Seja noite. bem-vinda, Ana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer. Eu adoro encontrar gaúchas, mas barbaridade. Eu que larguei a terrinha, vim morar em Curitiba. Morou um tempão aqui, né? Morei, acho que foram 11 anos. Ah, dá para levar o bar, né? No começo eu mantive, né? Mas morando aqui, eu convivo com pouquíssimos gaúchos. Até tem um escritor gaúcho que mora na frente da minha casa, o Bruno Cobalcini Matos. Ele é tradutor. A gente faz pilates junto, a gente almoça, né? Agora a gente combinou que o ano que vem a gente vai se matricular numa cadeira da Federal do Paraná de Letras para ter umas aulas com Caetano Galindo, do Ai, Latim em Pó. amo, amo, amo. Imagina, tipo, cara. Ele é É. tradutor do Salinger e eu amo Salinger, né? Então eu amo o Caetano Galindo, as aulas dele que eu vejo no YouTube. Então imagina, a gente está aqui a menos, sei lá, a gente está a 1 quilômetro, 2 quilômetros da universidade. Poxa, dá para se organizar e fazer umas cadeiras, né? O cara é Dá, genial, de graça, do lado de verdade. casa. Mas não tem gaúcho. O Piangers não é gaúcho, né? O Marcos nasceu em Floripa, né? Mas a Ah, mãe dele é bom. gaúcha. Tá, então tem um barzinho aí das gurias. Não, mas perderam, porque aqui acaba que tu convive mais com gente daqui mesmo, né? É E igual que quando eu fui morar em Porto Alegre. Morava em Floripa e fui morar em Porto Alegre. E rapidamente eu peguei o sotaque gaúcho, porque em Porto Alegre só tem gaúcho, né? só tem Tu não gaúcho? convive com paulista, carioca, sei lá, tipo, tu só Não. convive com gaúcho. Aninha, É, quem bom, sabe vamos começar no assunto. sim, vamos, que a gente já está num papo bom. Eu estou com cachorro passando e gato passando por aqui. Nós vamos começar, então, que bom que a gente já começou assim com assuntos bem próximos do que a gente vai falar, porque a gente vai sim falar de família, de filho, de casamento e de separação também, né? Então a gente vai falar do novo livro da Ana Emília Cardoso, então que é esse aqui, o Não Jogue Fora um Homem Bom Desses. Nessa história, a protagonista Estela, ela tem 45 anos e ela vive um casamento de quase 25 anos com o Beto. O relacionamento vinha desgastado e uma noite acaba, né, desencanteando essa separação. O interessante é que o livro não trata o divórcio simplesmente como uma história de mulher vítima e homem vilão, né? Ele instiga o que acontece quando um casamento aparentemente bom deixa de fazer sentido, incluindo a questão da culpa, do desejo, da raiva, da solidão, do arrependimento, vergonha, depois também da descoberta de uma vida possível, né, fora daquela relação. Então a gente vai falar um pouco sobre esse livro hoje. Ops, Então, não me isso, acostumei no está meu claro. áudio. Queria fazer a primeira pergunta para Ana, que Ana, eu fiquei com muita vontade de ler teu livro, todas as pessoas já devem ter falado isso, pelo título, né? Não jogue fora um homem bom desse. Porque, assim, essa foi a frase disparada, quando eu me separei, faz 4 anos, a frase disparada que eu mais ouvi na minha vida. Meu Deus, como é que foi te separar de um homem bom desses, né? E eu acho que a maioria das mulheres que se separam, quando não tem um conflito, assim, traição, uma espécie de violência, né, o cara, né, um cara cruel, não, um cara normal, pessoas normais, né, que não se matam, que não teve nenhum episódio, assim, de um conflito intenso. Mas eu queria saber de ti, o que que afinal é um homem bom, né? O que que é um homem bom? E por que que ser um homem bom não necessariamente significa ser o homem certo para aquela mulher? Posso comentar uma coisa antes? Quando a Ana Claro. falou
gato, cachorro. Eu pensei, ai, que bom, eu não sou maluca. Porque eu estava aqui, né? A gente está se olhando, para quem só está ouvindo o podcast, a gente está numa chamada, né? Num Google Meet, e a gente está aqui conversando. E eu estou vendo a imagem de vocês duas, da Camila e da Ana Paula. E eu, assim, olhando, mas conversando com as duas, eu vi um gato passado, eu vi um gato, daqui a pouco eu vi um cachorro. Aí eu pensei, gente, será que eu tô ficando louca? Era um gato. É um gato mesmo, ele tá passando. Aí quando Sim, tu ele falou, adora. tem gato, tem cachorro, deu ai, ufa. Alívio, não tô louca. Não, tô louca. É que aqui em casa elas adoram o computador. Quando liga o computador, a gata passa Que por cima do loucura. teclado. Elas gostam, eu acho que elas querem me ver trabalhar, não sei. Até a gata e o cachorro querem me ver trabalhar. E cada vez que eu sento para fazer minhas coisinhas de noite, estudar, trabalhar, elas vêm em cima, assim. E também a companhia, né? Então, é isso, não é loucura, é gato e cachorro mesmo. Hoje Ai, só que não tá a bom, filha, porque a filha tá no pai, mas tem de tudo aqui dentro, só falta o papagaio. que bom. Bom, então, assim, o que seria um homem bom? Acho que é um homem que não diminui, né? Sabe aquela história de tipo uma relação boa, uma relação que as duas pessoas contribuem, né? Mas o que a gente vê é muitas vezes relações que as mulheres se sentem oprimidas, ofuscadas, diminuídas, né? Então, acho que um homem bom é um homem que tu pensa, não, posso contar, né? Vai me ajudar. Tu não tem que se preocupar demais com esse homem, né? Talvez esse homem até se preocupe um pouquinho contigo, olha só. Olha que vantagem. Mas esse nome, claro, ele é extremamente irônico, né? Porque é Mais sobre isso que eu isso, queria falar, da ironia dele, né? sim. O que a gente percebe, eu acho que cara, eu botaria um marcador temporal, mais ou menos ali por 2014, 2015, que a gente vive a gente vive um momento em que as relações de gênero, a gente fala delas de uma forma diferente, entendeu? A gente não aceita mais aqueles clichês. Ah, isso é coisa de mulher. Ah, homem é assim mesmo e tá tudo bem. Não, a gente pensa, cara, é ou eu vou ser respeitar igual um igual, ou eu não quero estar nessa relação, ou tipo, eu não vou aceitar estar numa mesa, numa reunião com um monte de homens, os homens me desrespeitando, ou eu não poder falar nada. Não é um ambiente em que eu queira estar. E nós somos muito necessárias na sociedade. Então, assim, a partir do momento que a gente se retira de situações desagradáveis, eu acho que o casamento é uma delas. Então, assim, se antes a gente imaginava que aos 45, né, entrar na meia-idade, 50 anos, o casamento poderia terminar, e meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu tô velha, e ele vai sair por aí, vai ficar com duas de 20, né? Vai sair por aí, arrumar uma namorada 30 anos mais nova que eu, e vou ficar sozinha, me sentindo horrorosa. Na verdade, gente, o mundo mudou de um jeito tão radical que o que acontece é exatamente o contrário. Então, assim, uma mulher, porque a gente se cuida mais. Então, assim, a gente com 45 está no auge. No E o auge. cara com 45, ele não está no auge de jeito nenhum, entendeu? Já Mas eles passou sempre faz acham, mas a maioria sempre acha que tá no auge, né? Será? Eu não sei. A impressão que eu tenho é que quando rola uma separação, talvez os homens dessa geração eles não foram preparados para serem largados pelas esposas. Então, assim, os homens eles ficam completamente sem chão. E as mulheres Mas, se ele, sentem muito livres. mas é só tu pegar assim, um homem que acaba de terminar um relacionamento, qual é a primeira coisa que ele faz? É tentar arrumar uma mulher nova, né? Uma namorada nova. Isso é o clássico, né? Em 3, 4 meses ele já tá namorando outra. E o que a mulher faz quando ela se separa? A gente vê. Ela cuida dela, né? Ela cuida dela, das coisinhas dela, ela faz. Então, isso diz muito também sobre o que o homem depende muito dessa modulação emocional da mulher, né? Ele precisa ter uma mulher do lado, né? O que eu noto é que as mulheres estão muito mais independentes. E se tu sai de uma relação com um homem na qual o sentimento predominante é o cansaço, a última coisa que tu quer é entrar em outra relação imediatamente. Porque Com por mais que tu certeza. seja super consciente, tu pensa, eu não vou repetir padrões. Eu não vou errar de novo.
cara, é o que tu sabe, é o que tu entende de relação, né? Então, eu vejo as mulheres muito mais querendo ficar sozinhas. E os homens, sim, desesperados para ter um relacionamento, porque deve ser muito bom tu existir a partir de uma relação na qual o outro tem que te agradar, o outro tem que fazer coisas, o outro te faz se Verdade. sentir melhor. E não é o que a gente vive. A gente vive o contrário, entendeu? A gente tem que cuidar, a gente sempre tem que cuidar. E a gente está percebendo que, cara, a gente não está dando conta de cuidar de tudo. De filhos, de trabalho, de casa, de marido, de vó, de mãe, de cachorro, de gato, de cachorro, no caso da Ana Paula. É muita coisa. Então a gente chega uma hora que a gente fala assim, cara, eu, por exemplo, eu não posso ter animal de estimação, porque eu viajo muito, então assim, eu já tô assoberbada de coisas. Eu não posso botar mais nada na minha equação. Não cabe mais nada. É, eu também não. Cachorro aqui já tem duas crianças, um trabalho, um podcast, um não sei o que, eu não sei o que, não tem como, é impossível. As crianças Tenham morrem gatos, pedindo. gatos ficam bem. Os gatos ficam bem sem tanto, né? Eu digo que, assim, eu amo as duas aqui, né? Tem a Capitu, que é o nome literário, que é a minha cachorrinha, e a Luna, a gata. E eu digo que, né, no futuro, claro, né? Eu amo, quero que permaneçam vivas até o máximo que der, mas no futuro acho que eu só vou ter gatos. Porque gato não dá trabalho nenhum, eles ficam sozinhos quando a gente viaja, é uma delícia, assim. Tá Mas sabe eu pretendo um dia. sabe que eles são muito mais tranquilos, né? Mas isso que a gente está conversando, assim, me pega muito também. Eu acho que a cabeça da gente, a mulher, assim, quando sai de um relacionamento, é isso, né? Depende de como foi, né? Para ela poder querer entrar e investir em outra relação. E eu comento muito, assim, que depois que eu, né, tô no meu apartamento, eu, minha filha e tal, é muito difícil alguém entrar nesse lugar aqui e vai, que legal, vamos ter um amor para preencher. Mas eu sou preenchida. Eu digo, eu já vim feliz de casa, né? Eu já sou feliz eu mesma, eu não preciso ter mais alguém. E Que não bom precisa que gerir o alguém emocional de outra pessoa, né? Porque o isso. casamento, geralmente, não são todos os homens, pelo amor de Deus, né? Não vamos Sim, generalizar, né? Mas a maioria dos homens, essa parte de gerenciamento emocional é a mulher. Então, assim, é muita sobrecarga para a mulher ficar gerindo toda a sua vida, né? Que a gente já tem, e mais um homem. Então, assim, não jogue para um homem bom desses. Às vezes, quando fala um homem bom desses, é apenas um adulto funcional, entendeu? Um homem bom desses. E aí eu fiquei pensando em várias referências, assim, por exemplo, a gente leu agora no Clube do Livro Caderno Proibido, não sei se você já leu, Ana, da Alba de Céspedes. Eu li, eu amo. Tem até uma Eu epígrafe do amo, Caderno Proibido nesse meu livro. é muito lindo. Ah, é verdade, eu sublinhei, é Nossa, eu verdade. amei. Quando eu li Eu esse amei, livro, ele eu mexeu amei. profundamente comigo, porque eu pensei, cara, é como se, assim, num dia de 24 horas, se tu conseguir reservar 5 minutinhos para tu, só Deus, e tu escrever no caderno, olha a transformação que rola na vida dela, né? É Tipo, muito como bom, a é muito escrita bom. liberta ela, né? E assim, claro, com todas as coisas que ela ainda passa, né? E que ela ainda não tem condição de decidir diferente, né? Como é hoje, assim. Mas eu acho Queria muito, escrito muito achar. moderno. Eu gosto muito desse livro. Eu Eu acho. gosto, e porque assim, ela achava o homem dela maravilhoso, né? E uhum. realmente, talvez para os padrões da época, ele fosse maravilhoso, mas ele não era maravilhoso, né? E ela foi se dando conta disso com a escrita, né? Escrevendo sobre o relacionamento dela e sobre a vida dela. Então, quando fala isso, por isso que eu amei esse título, Não Jogue Fora um Homem Bom desse. Porque o homem bom é apenas um adulto funcional, gente. Pelo amor, não vamos endeusar um homem funcional ou uma mulher, enfim, mas geralmente um homem, né? E eu não sei se já leu Helena Ferrante, Dias de Abandono. Nossa, terrivelmente triste, né? Terrivelmente triste, também é de separação, mas aí é outro tipo, né? Sim. Não é a nossa Estela aqui do livro. Eu não sei, né, se é verdade mesmo que a Helena Ferrante é aquela tradutora Anitta, que agora eu não lembro o Anitta, sobrenome, a mulher como é que é o nome dele? Domênico Starnone. Domenico Starnone, Eu isso. sei que eu li esse livro e eu li o Laços dele. Na sequência, eu li os dois juntos. Cara, é a mesma história. É a mesma história. E tu tem vontade de socar o cara do Laços até sair sangue. Eu não li esse lá. É horrível, porque daí é o homem, assim, né? Tipo, todo Uhum. garboso, se justificando.
a traição, mas daí se vitimizando e querendo voltar com. Esse cara aqui é muito escroto, esse aqui do Dias de Abandono, né? O Nossa, cara é horroroso. horroroso, que não é o caso ali da Alba, né? Do Michele lá, Sim, Michele. sim. Mas ele é só um homem qualquer, não é nada maravilhoso, né? Para o período ele era bom até, assim, bom, mas ele era melhor do que Ele os era outros do ok. período, né? Ele era Ele era ok. Eu ok. lembrei também de um livro, quando eu estava lendo e pensando assim, sobre essa questão da mulher mesmo nesses lugares, né? E ali no teu livro tem a questão da mulher ser quem trai, né? E Eu isso eu acho adorei que esse é uma início. reparação histórica, né? Reparação histórica que a mulher trai, porque, enfim, né, sempre é a questão do homem. E eu me lembrei muito também de pensar como a mulher dos dois lados pode sofrer, né? Que a gente tinha, assim, quando a gente é criado nessa cultura que a gente tem, né? De que a amante, né? A bruxa, enfim. Eu lembrei do livro da Clara Corleone, que a gente entrevistou também, que também faz um comentário ali, né, na contracapa do teu livro, que é esse, né, do porque era ela e porque era eu, que também tem um olhar das duas mulheres ali, as duas narradoras, né? Eu acho isso muito bonito. Eu lembro que quando a gente entrevistou a Clara, a gente falou isso com ela, assim, que legal ver também como os dois lados estão sofrendo. Os dois lados, na verdade, tem isso da sororidade das mulheres, né? Porque precisa sim a gente enxergar que não é uma contra a outra, ali tem uma postura e um lugar que é difícil de estar, né? Na personagem dela ali, na narradora, que é a amante, e também o sofrimento de quem está no relacionamento. Eu acho isso muito legal, assim, a gente pensar que nesse momento, aqui em 2026, o que se vive nas relações, né? E como é difícil, né? A gente fala dessa dificuldade de relações durarem, né? Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre isso, né? Que hoje a separação é, sim, muito comum, mas não deixa de ser dolorida, né? Ela é comum, mas ela passa sempre por esse luto. E, ao mesmo tempo, tem essa libertação, né? Da mulher, até eu ia comentar, assim, que seria a nossa segunda pergunta, de pensar que essa decisão feminina, né, sobre se separar ou não se separar, conversa muito com o mundo contemporâneo, né? E esse olhar, assim, de desencanto, essa necessidade de ruptura mesmo para construir uma nova vida, né? Que a gente enxerga ali na tua personagem. E eu lembrei também do Dias de Abandono, assim, que a Camila trouxe aqui para nós, do próprio Munique se Liberta, aqui, que tem do Eduardo Louis, né? Eu tô com ele aqui na mão também, que fala também dessa mulher que tem essa coragem, e da própria insatisfação. A gente lembrou também da questão da vida de casada lá da Emma Bovary, lá do Flaubert, né? Pensar aí a gente queria te perguntar o que tu acha, assim, que mudou na maneira da literatura contemporânea, né? Essa literatura de agora, pensar como conta essa história da mulher que decide deixar um casamento. Desses livros todos que tu citou, eles são, né, o Flaubert, um homem, o Domenico Starnone, um homem, né, um italiano velho, machista, o Edward Louis, um gay contemporâneo. Eu li todos os livros dele, menos Monique se Liberta. Talvez tenha mais um atual que eu não li. Eu li aqueles antes da Todavia publicar, então O Fim de Ed, como era? A violência, história da violência. A História da Violência, e o pequenininho, a Metamorfose, que é sobre a mãe, daí a morte do pai, como que é? Aí Quem matou meu pai? Quem Matou Meu Pai. Cara, e o Mudar Método é genial, né? Então, eu acho que durante muitas décadas, o que se lia sobre mulher eram mulheres escritas por homens, descritas por homens, então escritas a partir de um olhar, né, de um male gaze, é o olhar do homem, como se o homem estivesse olhando para uma mulher e o olhar era muito descritivo do corpo, a partir do desejo do homem ou também de uma opinião que diminuía intelectualmente essa mulher, né, ou diminuía a capacidade, a agência dessa mulher de determinar o roteiro dela na história. Então, ela estava ali meio a serviço dos homens da história ou para atender o desejo, né, dos homens da história. E com a literatura tão pujante, escrita por mulheres que a gente tem, né, nas últimas 2 décadas, principalmente, esse movimento de
mulheres lendo mulheres, e mulheres escrevendo, muitas mulheres escrevendo, mais mulheres lendo do que homens, infinitamente mais mulheres lendo. Agora a gente tem todo tipo de protagonista. Então a gente tem desde a pediatra, né, uma malvada deliciosa, amo. ou livros que têm essa complexidade, como o livro da Clara que tu trouxe, Ana, que eu adoro esse livro, né? Eu adoro a Clara, a gente é muito amiga. Eu sei que a Clara leu teu livro em primeira mão também, né? Sim. Agradecimento. Na contracapa ali, né? Uma fala da Clara. Eu adoro a Clara. Eu adoro esse livro da Clara. A Clara é ótima, né? Ela tem um texto muito bom, tem umas sacadas muito boas, ela é muito engraçada. Ela é demais. E esse livro, especialmente dela, eu até recomendei um dia desses para duas irmãs que querem contar a mesma história, falar de uma mãe narcisista, escrever um romance. E aí eu falei, vocês precisam ler este livro e ler o Sweet Talk da Giovanna Madalosso para entender como construir um livro a partir de duas protagonistas que estão conversando entre si, contando a mesma história a partir de pontos de vista completamente opostos, né? Porque também é o caso delas. Uma irmã é a amiguinha, é o policial bom, outra é o policial ruim, assim, a amiguinha da mãe, a outra inimiga da mãe. Então, eu acho que hoje a gente tem, sim, essa pluralidade de protagonistas femininas e, tipo, tu pode escrever um livro inteirinho que a protagonista é uma mulher e tu pode ter predominantemente só personagens femininos e tu não vai descrever o corpo, né? Cara, tu vai falar muito mais da personalidade do que elas fazem em si, do que o tipo de roupa que elas usam, essas coisas. Que não são, de fato, importantes para a literatura, porque se tem uma coisa que não é importante para a literatura, é justamente tu fechar a imagem, né? É muito legal deixar o leitor criar a pessoa que ele quiser. Claro, tu vai balizar ali algumas coisas, tu pode falar que a personagem... Né? Por exemplo, no meu livro A Mulher que Atravessa a Ponte, a protagonista é uma faxineira e eu fiz questão de falar que ela é branca. Colocar esse marcador racial nela, porque de fato ela é inspirada numa pessoa que existe, que é branca. E só o fato de ela ser branca torna a vida dela mais fácil do que se ela fosse preta. Com certeza. Então, eu achei importante pontuar isso, até para a história ser verossímil em algumas partes, né? Mas não sei se eu te respondi, Ana. Também, né? Que em alguns momentos tem ali assim a voz tanto da amiga quanto da narradora, né? E que a gente tem que isso é muito legal do ponto de vista, né? O ponto de vista de cada um. Bom, ela acha que aconteceu aqui, eu acho que talvez eu fiz isso, mas eu tinha bebido. Isso é muito legal também de perceber, né? O quanto importa o ponto de vista e o que a pessoa acredita, né? Eu acho isso muito bom, assim, de ver nas obras, assim, o quanto aquele olhar da amiga, assim, e também o dela, assim, o que na verdade, eu destruí meu casamento, tem um momento que ela diz ali, né, ao ponto em que ela destruiu o seu casamento. Na verdade, é algo tão, né, colocar a culpa em si mesma, né, uma hora ela diz que ela aceitou a culpa, né, quando ela vê a família, ali logo no início, aceitou a culpa para ela, mas isso é tão difícil de ver nessa linha tênue, assim, né? E quanto nos colocam culpa como mulheres, né? Quanto nos já Ana, e me diz uma coisa, como é que surgiu? Porque a gente sabe que tu é casada, né? Mas tem muitos relatos muito reais. Eu sou separada e eu tenho várias amigas separadas. Tu deve ter feito assim, ouviu muitas mulheres separadas para fazer esse livro, né? Em que ano vocês se separaram? 2022. As duas. Então, foi nesta época que eu escrevi esse livro. Todas as minhas amigas estavam se separando, todas. Isso, deu uma então, louca assim, geral. Pós-pandemia, todo mundo voltando para a vida, vamos acabar com isso tudo. Eu acordava com mensagem de separação e ia dormir com mensagem de separação. E aí, uma história específica, né? Uma das muitas amigas que se separou nesse período, aconteceu essa história muito não é
né? Não é uma narrativa comprometida com a realidade, é uma ficção. Sim, não é biográfico. Não é biográfico, mas é muito inspirada, assim. Então tem muitas coisas que são muito realistas. É claro que se eu fosse fazer um relato, né, tipo, um depoimento do que aconteceu, seria impublicável. Então eu adaptei várias coisas, enxertei outras histórias que aconteceram em outras cidades com outras pessoas, porque enfim, é o meu método, é o meu processo criativo. Eu sempre anoto, se alguém me conta uma história legal, eu anoto. Eu E gosto de fazer isso quando eu estou também. escrevendo um livro, eu, pá, essa história, esse diálogo aqui podia estar na boca daquela personagem lá. Mas assim, Uhum. a vida real é muito chocante, é muito doida. Então, quando tu conta uma história assim, bem inspirada na vida real, fica muito próximo, fica muito familiar, né? Então, eu tenho leitoras que leram esse livro que falam. Esses dias eu conheci num clube de livro, né? Porque, enfim, eu participo de clubes de livros com pessoas que escolheram meu livro, leem meu livro, e aí, eventualmente, eu participo, né, de rodas de conversa online com as leitoras. E uma leitora, uma carioca, falou assim: Olha, eu adorei do livro, parecia que tu estava escrevendo para mim, tu estava contando a minha história. Quando eu cheguei no final, que eu li a orelha final, e eu descobri, né, que tem aqui no final. E eu descobri que tu era casada. Eu me senti extremamente traída. Como assim tu é casada? Eu falei, olha, é um livro de ficção, não é a história da minha Mas é que ele vida. é muito familiar, né? Então, Ele quando é tu lê, muito realista, né? muito realista. Tanto que eu pensei assim, será que ela tá separada? Aí eu perguntei pra Kelly, já te falei, ô Kelly, a Ana Emília continua casada, né? Não vou dar um furo, assim, falar alguma coisa. Ela, não, tá tudo. Eu, então tá. Porque é muito interessante, né? Então ela compilou muitas amigas, porque é exatamente assim, o livro é exatamente como uma separação acaba. Ela é toda tortinha, assim, né? Não tem um. E aí, e a mulher de 45, que é mais ou menos aqui na cidade, que tu descobre outra pessoa, né? Tu é outra pessoa depois de um longo prazo num casamento, né? Aqui na história, ela tinha 25 anos, tu nem passou mais tempo com a pessoa do que sem a pessoa, né? Tu nem sabe como é que Exato. tá solteira. Não, e assim, né, nesses casos em especial, as pessoas se transformam mesmo. É como se fosse mesmo um casulo, uma lagarta, um casulo, uma borboleta. Isso, E, cara, a pessoa fica tão bem também. que você pensa, meu Deus, olha quanto tempo essa pessoa ficou mal. E com Não uma pessoa, porque né? E com um cara que não era uma pessoa, um cara. Isso, não porque a pessoa fosse ruim, mas porque a pessoa É, muda, né? A pessoa mudou e a outra pessoa não acompanhou, e às vezes eu falo com algumas amigas que querem separar. Não é que é que o marido geralmente pergunta, mas o que que mudou? Gente, não é que o cara fez nada de errado, é que a pessoa mudou, né? A é, pessoa quer viver outras coisas. E eu sempre pensava assim, meu Deus, se eu chegar aos 80 anos e me arrepender de não ter vivido uma vida do jeito que eu quis, né? Porque eu só tenho sim, essa vida, como é que eu não vou aproveitar a minha vida? Eu tenho que fazer coisas que eu sim. goste, né? Pra mim. Mas eu escrevi esse livro justamente porque, claro, né, a protagonista deste livro é uma pessoa que passa por diversos sofrimentos, porque, enfim, né, não é, não é uma história que tudo dá certo, não são só flores, tem sofrimento, tem culpa, cara, tem vergonha, tem várias coisas. Mas ela vai entendendo, vai caindo a ficha, né? Ela vive, de fato, o luto da separação, né? Luto. Existem. Tem que viver o luto, né? Porque quem não elabora, depois vira uma nhaca, já engata uma coisa na outra, né? E É, ela vive esse luto, assim, bem vivido. Por isso que ela fica bem. e aí eu contei essa história porque eu estava convivendo com outras amigas que não estavam tão bem assim, que estavam vivendo aquele luto da separação, tal como a gente imaginava, né? Sei lá, tipo, na época das nossas avós, assim. Ai, meu Deus, a minha vida acabou, mas é que eu imaginava que ia ser assim para o resto da vida. Só que, gente, na época que a gente vive agora, tu falar que tu imagina, faz um plano para uma vida inteira sobre qualquer assunto é um absurdo, porque o mundo é.
é muito inconstante, né? Tipo, poxa, a pandemia mesmo, quando que a gente ia imaginar, sabe, passar por uma coisa dessa? Agora a inteligência artificial transformando várias coisas. Então, assim, não dá para ter certeza de absolutamente nada. Como é que tu vai ter? Não sei, eu não sou uma pessoa romântica, então, assim, ter um ideal romântico de uma vida Mas é que, toda. mas é que o ideal romântico de casamento, ele era desde que a gente é da mesma geração, a gente cresceu vendo Hollywood, entendeu? Que tu vai encontrar um príncipe, ou tu vai mudar o cara, ou que tu vai ficar com aquele cara pro resto da vida. Então a gente cresceu com esse ideal romântico de casamento, de morrer velhinho. Parece que isso é o sucesso, né? Só que agora não é mais isso. E Então isso que é será que legal. é? Porque se a gente for olhar para as nossas relações familiares, por mais funcionais que elas nos pareçam, e a maioria não nem parece, nem é, ninguém. Tu olhava teus avós e pensava, nossa, que quanto Não, pelo amor, ou os teus contrário. pais. Eu, Pelo pequena, falar contrário. aí para minha avó, vó, você e o vovô só brigam, por que vocês não se separam? Tipo, Parece que eu as com pessoas, parece que 10 tu tá anos. casado com alguém que te odeia. Então, assim, como que, né, as pessoas têm esses ideais tão românticos e, sei lá, antigamente, né, quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu noto que, assim, não que, cara, primeiro, né, primeiro ponto, mulheres traem tanto quanto homens, né, não é só uma estatística do meu livro. Mas, assim, no Rio Grande do Sul, eu notava que tinha um orgulho do discurso da traição masculina, sabe? O homem que vai na tia Carmen, que vai no puteiro, que não sei o quê, que é muito macho. E não que aqui, Curitiba, não exista traição masculina, é óbvio que tem, né? Tudo igual. Mas tu diz Mas orgulho por parte dos homens? isso, mas assim, não existe essa coisa do homem falar, sabe, falar alto e a mulher ficar quieta, fingir que não faz alguma coisa. O homem não fala, a mulher não fala, e tipo, sabe, não tem essa. O que, cara, é cultural, é tradicional, é pitoresco, mas é um desrespeito, né? Então, assim, Poxa. eu, como uma pessoa que não fui criada no Rio Grande do Sul, quando eu cheguei aí, eu fiquei chocada com muitas coisas. É, É que aqui é mais, eu acho que aqui tem Acho muito esse apego às tradições. cara, o que eu ia capitão dizer Eu me que o máximo lembro, Rodrigo, um bom né, do Tio chimarrão faz Vento, anjo é o traga cara. mulher. eu me lembro É. do que uma vez o Paulo Germano, sabe, ele escreveu uma coluna falando da Regina Navarro Lins, né, que é sobre, isso faz muito tempo, faz uns 10 anos, mal se Uhum. falava, aqui não se falava nela. E assim, os ataques que ele recebeu por ter escrito aquela coluna, de falar que talvez Sério. o relacionamento aberto fosse uma opção para alguns casais que quisessem. Gente, foi um horror as pessoas, assim, como assim que não pode falar num casamento diferente dos moldes que a gente foi educado para ser? Então aqui é meio, essas tradições são mais fortes, eu acho E Mas mesmo. a é uma gente coisa acaba da se. boca para fora, né? Tipo assim, e Claro! se brada da boca para fora. E, cara, eu, como uma mulher que não fui criada aí, me ofendia ouvindo as coisas, as piadas, as coisas. Para as mulheres daí, não, eu notava que a maioria dava risada. Mas também eu tinha 30 anos. Talvez com 30 anos, eu não sei, talvez agora, perto dos 50 anos, eu também daria risada. Eu dou risada, entende? Eu acho que assim, mas que o mundo mudou bastante e ficou melhor para a gente, apesar de estarem nos matando mais, justamente porque ficou pior para eles. Mudou, né? A vida, por exemplo, se a gente for comparar a nossa vida com a das nossas avós, as nossas vidas melhoraram muito, mas a vida deles, comparado com os avós deles, piorou, né? Muito. Então é por isso também que eles estão matando tanto, não todos, pelo amor de Deus, não é aqui não, É. todos os homens, não, por favor. Mas são estatísticas, né? A gente não está Mas sabe falando. que eu ia comentar que a gente tem isso do que esperam da gente, ou do que a gente imagina como um amor romântico. Eu lembro que muito tempo eu falava com a minha psicóloga da época, quando eu me separei, enfim, e quando eu pensava, estava me decidindo, que foi muito rápido, eu sou uma pessoa muito decidida, e resolvo em 48 horas as coisas, mas assim, eu lembro que ela me disse assim, que eu disse, será que tem uma coisa errada comigo? Porque eu não tenho também essa coisa romântica. E aí eu sinto que eu entro nas relações com a minha mala embaixo da cama. É o que eu dizia para ela. Eu sinto que eu entro com a minha mala embaixo da cama, que se uma hora não tá bom, eu pego a minha mala e eu vou.
E ela disse, Ana, que bom ouvir, né, de alguém que se sabe feliz, como eu falei antes, né, se sabe feliz sozinho, porque eu vejo muita gente com esse apego emocional, tipo, se eu perder o outro, eu vou morrer, né, se, E ai, meu também tem uma Deus, questão financeira também, né? Porque a gente só consegue estar com a malinha claro. pronta Não, porque eu tem só me independência ralei. Não, mas eu só financeira, me ralei né? com a minha mala pronta, sem um centavo dentro da minha mala, mas tudo bem. Ok, Não, mas eu tá? digo Mas assim, a assim, mulher que tem um emprego, que tem apoio da claro. família, tem Não, muita gente que não tem, então às vezes fica presa a um claro. casamento porque tu não tem Não, outra a gente escolha, né? entende. Mas às vezes o que ela me falou, eu entendi assim, que eu achava um defeito meu, né? Eu achava que aquilo era ruim. Eu, poxa, como que eu não me apaixono assim? Como que eu não sinto que essa pessoa, se ela sair da minha vida, eu vou ter uma coisa? Ela disse, mas que bom que tu está se sentindo feliz sozinha, né? Tu está se sentindo bem da forma como tu é. Claro que a gente não vai balizar o nosso relacionamento a partir, né, a forma como a gente é, como os outros, né? Mas eu acho que é importante isso, assim, cada vez mais hoje eu acho que a gente, como mulher, tem se sentido mais inteira, talvez. Eu acho que é isso, assim, mais completa, né? Com filhos ou sem filhos, né? No último episódio, não foi no último episódio, foi no último Clube do Livro, a gente falou sobre A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas, né? Que é um livro maravilhoso também, que fala sobre isso, né? Será que tem filho, será que não? Porque às vezes também tem isso, assim, a gente acha que se preenche com muitas coisas, né? E eu acho que é isso, a gente aprender que a gente mesmo é aquele ser humano completo. Que bom quando tu tem um parceiro legal, quando tu tem filhos e que os filhos te completam, que legal, mas acho que a gente tem que ter esse lugar também de se conhecer. Eu comento assim que eu nunca tive, meu relacionamento foi legal, né? Eu fiquei 20 anos com a mesma pessoa, mas eu notava que eu fazia menos coisas por mim, né? Hoje em dia eu gosto de. Agora eu vou no mês que vem lá no Céu da Língua do Gregório do Vivier, aí vai no show do Caetano, da Bethânia, do Gil, coisas que eu gosto de fazer. Talvez na época eu não fazia, não é porque a pessoa não queria fazer, mas porque eu sempre pensava em algo de casal, né? Não, Eu ou acho tu que não isso pensava tem. no que tu gostava também, né? Às vezes a Isso, pessoa mas eu não te sabia que eu conhece, né? gostava. Eu sabia que eu gostava, mas eu pensava, mas ele não vai querer ir, então eu não vou. E hoje eu penso que legal que eu posso fazer o que eu gosto de fazer, né? Isso eu acho que é libertador mesmo, assim. E talvez até sem ter que convencer, né? E vender o peixe. Ah, vamos, que é legal. Tipo, tu pode ir sozinha, porque tu acha legal, né? Alguma coisa. Isso, Isso, exato. isso. O show do Gil ano passado eu fui sozinha. Nenhum amigo. Naquele dia não. Meus amigos normalmente vão, né? A Camilinha vai, ou algum amigo vai. Naquele dia nenhum ia aí. Fui sozinha. Peguei minha mão, fui. Pensei, poxa, quanto tempo. Acho que só depois da separação que eu fui no cinema sozinha. No show sozinha, É né? que a gente A gente não foi aprendeu. ensinada a fazer as coisas sozinhas, né? Eu brinco que a primeira viagem que eu fiz antes de separar, eu fui pesquisar como eu estudei no mestrado em Guimarães Rosa, eu fui no acervo da USP. E aí eu fui ver os manuscritos, enfim. E aquela vez foi a primeira vez que eu peguei um avião sozinho. Fiz o check-in, check-out, toda aquela coisa, né, de aeroporto, de hotel. E eu pensei, poxa, é verdade, ó. Eu saí da casa dos meus pais, eu fui para um relacionamento, né, casado e tal. E aquele momento eu fiquei sozinha e eu fiz tudo. Daí eu disse, poxa, aqui eu aprendi que eu posso ser sozinha e eu sei me virar. Né? A gente às vezes fica de uma coisa para outra sem se entender. Eu acho que isso que a Camilinha falou antes também, de talvez, né, os homens se acelerem para encontrar outros relacionamentos mais rápido e a mulher não. Eu acho que isso, né, não vamos, né, como a gente falou, não é todo homem, toda mulher, mas muitas vezes isso acontece. Eu acho que a mulher também se E a gente tem conhece muita melhor. amiga também, né? A gente tem muita amiga. Isso, Ser mulher tem muito mais isso, facilidade de fazer amizade, de ter mais é verdade. hobbies, assim. Mulher tem De se mais abrir com outras pessoas, né? de se Se abrir com abrir, as acho que tem isso. É. Eu acho que durante muito tempo a gente era ensinada a só disputar, né? Só ficar se Isso. comparando e só se disputando. Mas aí também volto para aquilo que eu falei antes, tipo, há uns 15 anos a gente entendeu que não era por aí. Mas é E, cara, a recente a gente tem que mudança, ser né? amiga. E aí, cara, Amiga, se gente, o você é inimigo é o amiga, se outro. você tem um monte de amiga, cara, aí é difícil te enganar, é difícil te diminuir, é difícil tudo, entendeu? Porque Eu tu não tá sempre falo sozinha. isso.
E tem que contar as coisas para os amigos. Às vezes tu conta para os amigos, olha, isso aí é uma red flag, lá tu cuida, sabe? Porque tem que contar as coisas para os amigos. Mas, de fato, a gente se desacostuma, né, de fazer coisas sozinhas. Por exemplo, a minha mãe, ela já é viúva há 10 anos. Não, mais. Meu pai morreu na Copa de 2014, então há 12 anos. E eu noto que ela tem muita resistência, por exemplo, em almoçar num restaurante sozinha, sabe? Tipo, eu falo, mãe, tu nunca foi naquele restaurante tal, perto da tua casa? Ela, não, eu não tenho com quem ir. Ou, sei lá, comi um Parece uma pão porque vergonha, não parece uma tinha almoço, vergonha. deu, mas por que tu não pediu um iFood? Ou por que tu não foi no buffet do lado da tua casa? Não, eu não ia sozinha. E eu penso, meu Deus, como assim? Cara, tem coisa melhor do que Ir no comer cinema sozinha, eu sozinho. adoro ir no cinema sozinha, é muito bom. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, o ano passado, a Anitta foi fazer um intercâmbio, foi para a Itália. 2 semanas, 3 semanas, sei lá, um intercâmbio da faculdade, ela estuda psicologia. E aí ela foi e pegou um voo para a Turquia, pegou não sei o quê. E eu achei tão legal, porque eu mesma me dei conta de que, apesar de eu já ter viajado muito, conhecer muitos lugares, eu nunca viajei para fora do Brasil sozinha. Eu sempre estava acompanhada. É louco isso, né? Então, assim, a gente se desacostuma mesmo de ter experiências sozinha. E durante algum tempo a gente se sente mal, talvez a gente sinta vergonha, ou sei lá. Vergonha, isso. E uma da terceira pergunta que eu te fazer, que uma das coisas mais interessantes da história é que a separação não parece como uma libertação simples, né? Tem toda essa questão da culpa, da saudade. E tu queria, eu acho, pelo que a gente leu, justamente fugir daquela narrativa de que terminar um casamento automaticamente é encontrar felicidade. Então, o que que tu quis mostrar sobre esse depois da Estela? Assim, eu gostei muito que não é uma história linear, não é uma história que ela se separe, dela encontra um grande amor. Não, ela vai vivendo aquilo tudo aos poucos e sofre, é feliz. Então, eu achei muito legal essa narrativa. Às vezes a gente tem visões estereotipadas, né? Claro, tem os personagens que dá até pra gente transformar em arquétipos. Aquela mulher que nunca supera a separação, que vai passar 40 anos Margareth. falando do ex como se ele ainda fosse casado com ela, né? Ou viúvas que falam do ex o tempo todo, como se o cara não tivesse morrido, conheço. E tem outras que se apaixonam pela primeira porcaria que encontram. E assim, sucessivamente. Eu tenho uma amiga, agora ela tá morando em Portugal. Tomara que ela não escute esse podcast, mas se ela escutar, ela vai se identificar. Gente, eu juro para vocês, eu conheci ela em 2006. Ela estava se separando. Eu vi essa mulher mega apaixonada pelo menos umas 8 vezes, vivendo grandes relacionamentos. E eu fico pensando, Bom meu também. Deus, mas como, né? Como? E então, assim, tem pessoas que eu acho que têm mesmo uma propensão, assim, para. Mas 8 vezes apaixonado, tu não consegue nem trabalhar direito, gente, porque Cara, e apaixonamento te assim, suga energia. apaixonamento de morar junto, de fazer planos, de mudar a vida. Não. E A assim, pessoa não sabe ficar sozinha, a pessoa não sabe ficar sozinha, tem muito muito disso. louco, né? E tem outras que nunca mais se relacionam. Então, assim, eu resolvi contar a história de uma pessoa que eu acho que lidou bem, né? Que lida bem. E foi muito engraçado, porque esses dias eu estava também num clube do livro, daí era presencial, várias mulheres, e perguntaram várias coisas do livro, e tinha uma que só falava de astrologia, porque o livro fala de astrologia. Ai, eu adoro essa parte. A protagonista ama falar de astrologia. E aí é muito engraçado, porque todo mundo que ela conhece, ela dá um jeito de saber que horas que a pessoa nasceu e calcular o mapa astral, porque ela tem aplicativos que ela vê a compatibilidade para ver se, cara, vale a pena ela investir naquela relação, ela pode confiar naquela pessoa, e ela acredita piamente nisso. E aí eu estava nesse clube do livro, várias mulheres, umas 30, e já, tipo, a gente tava horas conversando. Daí, tipo, a última pergunta mesmo, sabe? A saideira. Uma mulher falou assim: a Estela existe de verdade? Eu falei: existe. E ela falou assim: então me conta, como é que ela tá agora?
Aí eu falei, ela tá namorando com um cara que outro dia me falou, eu nunca vou jogar fora uma mulher boa dessas. E aí Ai, eu que falei isso, lindo! e todo mundo bateu palma, e assim, Amei! foi um grande finale. Porque no Ai, fundo eu acho que amei! é isso, a gente acha que as pessoas podem ficar bem sozinhas, mas que ficar sozinho talvez não seja o melhor final, né? Que talvez encontrar outros. Tipo assim, ela está num relacionamento com um cara que, né, que acha ela legal, não acha ela uma encrenca ambulante, como o ex sempre colocava para ela que ela era. É um final feliz, né? Por hora, assim. Eu gostei porque o final feliz, ele não tem um final feliz. Ela poderia achar um relacionamento, poderia ter ficado sozinha, porque o final ele não diz assim que ela ficou com alguém, né? Ela ficou É, sozinha ali, né? ela estava ali tentando, né? Então também eu acho legal isso. Ah, ela saiu com um cara, achou massa. Daí, tipo, Ela saiu com outro. Daí o tenta. cara já tava meio assim, querendo namorar. O outro tava meio dando um ghosting nela. É a vida real, eu acho, É né? a vida real. Isso. Quem está solteira nessa fase vive isso, eu acho. Pelos relatos Eu que eu acho. escuto, né? E falando agora a gente falou antes de começar, tu chegou a ver o convite, o filme, né? Sim. E aí, o que que achou? Então, uma das coisas que me chamou a atenção, eu gostei muito. Eu Porque, amei. enfim, né? Eu adoro, eu acho esse assunto todo muito interessante, porque eu acho que o casamento é, cara, uma sociedade muito, muito séria na vida, porque tu divide tudo com outra pessoa. Tu divide a casa, tu divide as contas, tu divide a comida, né? Tu divide a vida, educação dos filhos, é tudo. Então, assim, não pode ser uma relação banal. Muitas vezes eu vi pessoas que, no trabalho eram super sérias, mas, tipo, cara, não tinha um pingo de respeito pela esposa. Eu pensava, cara, como que uma pessoa que não tem um pingo de respeito pela pessoa que divide tudo com ela, com a sua sócia principal da vida, porque, ok, eu acho que eu super respeito quem tem casamento aberto, mas se o casamento não é aberto, tem as suas Aberto para os regras, dois, né? né? Aberto para Tem, os dois, né? se o casamento não é aberto, só é aberto para o outro. Cara, é muito feio isso. Então, assim, eu não consigo confiar, eu acho uma falha de caráter uma pessoa que tem um casamento fechado e trai. Não, ou aquele cara que tem um namoro, tem um casamento e fica lá no Instagram respondendo foguinho para tudo que é Mandando mulher, sabe? foguinho, verdade, é Mandando horrível. foguinho. Gente, curtindo foto de mulher de biquíni em todas as fotos. Ai, é horrível, gente, que É desrespeito. ridículo, é É patético. ridículo, é homem desprezível, assim, né? E aí É, tu pensa, gente, essa pessoa não é uma pessoa boa, porque como é que a pessoa deve ser boa, senão com a sua companheira, né? A pessoa que divide as coisas contigo, não tem como separar. exatamente. É que daí, cara, não é nem uma questão de. É uma questão de respeito mesmo, né? Não é nem uma questão de fazer ou não fazer, trair ou não trair, desejar ou não desejar. É uma questão de respeito. Tipo, é É. ridículo. Mas, assim, voltando ao filme, né? Tem uma questão em especial que eu achei muito interessante, eu até discuti com a Estela do livro. Eu notei na internet pessoas, mulheres, falando do Seth Rogen como um cara massa, achando ele sexy, achando, tipo assim, como se fosse legal seduzir um cara que nem ele. E aí eu fiz a seguinte reflexão. Voltando no tempo, antigamente, a gente via aqueles caras que eram os incorrigíveis, o cara que ninguém conseguia fisgar, que ninguém conseguia laçar, o cara que ficava com um monte de mulher, o cara que, e esse, tipo, não quer se amarrar, né? Parecia que o cara estava curtindo a vida ficando com um monte de mulher. Só que eu realmente vejo esses caras hoje como uns perdedores, entendeu? O cara que nenhuma mulher quis de fato. Porque, no fundo, todo mundo quer ser cuidado. Um homem ainda que foi criado para ser cuidado por uma mulher, se ele está solteiro, é porque nenhuma mulher quer. Agora, eu acho que muitas mulheres têm essa concepção de ver um cara solteiro, um cara que nunca casou, tu pensa, não, aí tem, É o cara que nunca casou, eu fico com medo. né? E antes não, eu acho que o cara era uma lenda, entendeu? Era o pegador, né? E aí tá, corta para. Hoje, então, assim, muitas mulheres se colocavam naquele papel de
ai, eu vou ficar com ele e eu vou mudar esse cara. Hollywood, Hollywood. Ele é assim porque ele nunca conheceu alguém como eu, a salvadora de homens, né? Né? A mulher que vai botar esse homem nos eixos. Cara, acabou isso porque aquele cara não interessa mais. Aquele cara nem existe mais, porque as mulheres não querem mais aquele cara. Tá, corta para. Hoje em dia, o que que a gente tem? Mais mulheres fazendo o que querem da vida e muitos homens frustrados, recalcados e frustrados, que nem o cara do filme. E aí, que mulher é essa que está com tesão nesse cara? É a mulher que quer salvar o cara mais ou menos, que quer, ela se vê como uma pessoa tão legal e potente, a ponto de pegar um cara bem qualquer coisa desses e falar, não, se um cara desse namorar comigo, ele vai virar outra coisa. Esse Ele cara, vai passar ele de vai ter ânimo na Jurandir. vida. E aí, cara, eu fico pensando, ai, mas que trabalho, né? Pra Sempre. quê, né? Mas Tipo, que isso é troféu competição é entre esse, sabe? mulheres, mas eu acho que vem da competição entre mulheres, parece também, né? Eu ganhei, eu consegui esse homem gosta de mim. O que o cara que tem algum problema, né? Vamos combinar. E eu acho que o personagem do Seth Rogen, lá, ele debocha de tudo da mulher, na verdade, né? Ele é engraçadíssimo, né? Eu dei muita risada nesse filme, eu ri muito. Mas eu acho legal nesse filme porque ninguém ali tá certo também naquele relacionamento. Ela é chata, ele também, sabe? É um relacionamento totalmente desgastado, mas eles nunca chegaram a pensar em separar, eu acho, até chegar o personagem da Penélope Cruz, né? Que diz, olha, não tem como, vocês dois não conseguem, vocês não se suportam. E aí remete muito ao que a gente falou dos nossos avós, né? Que viviam assim, né? Muitos casais vivem assim, discutem o tempo inteiro, parece que se odeiam, mas não pode se separar. Então eu gostei porque ali não tem que nem teu livro, assim, não tem assim, o cara é um vilão, a mulher é uma vilã. Não, são pessoas reais, assim, eu gostei muito do filme. Acho que, não sei se a Ana viu, a Aninha não viu, mas é muito bom. Não, eu não vi ainda, tá na minha lista. E vocês falaram nisso Eu fiquei antes, eu disse, apaixonada. Eu ainda quero não ver de vi. novo, inclusive. Quero ver de Eu novo. também, eu também. É muito interessante. Eu não sei se está É. passando ainda no cinema, mas acho que deve estar, né? Ah, eu tô louca que venha pro streaming logo, que daí eu já vejo. Eu adoro ver filme repetido, adoro. Eu Eu vejo, eu também. gosto muito, adoro. Eu fico vendo de novo, adoro. Eu Falta vi ver um eu agora. filme a semana passada, um filme maravilhoso, um filme de amor, assim, um filme muito bonito chamado Touch. Não conheço, vou É anotar. um cara que mora na Eu vou olhar. Islândia. Não sei se está no Netflix ou no Mubi. É um cara que mora na Islândia e a esposa morre. E ele vai atrás de uma namorada que ele teve quando ele era jovem e morava em Londres, uma japonesa que voltou para o Japão. Cara, o filme é uma obra de arte, assim, muito bonito. Recomendo. Me lembrou Vidas Passadas, né? Vidas Passadas, só que também eles moram no Japão, já viu? Aquele filme Vidas Passadas. Eu acho que eu vi, mas agora eu não tô lembrada. É, ele foi atrás do amor de infância, eles eram japoneses, ela Ah, foi mas morar em eles Nova são York. jovens, né? É Isso, com é, aquela atriz me que lembrou. faz o Morning Show, né? Como é o nome dela? Ah, não sei. Aquele filme é maravilhoso. É Foi indicado ao bonito também. Oscar já. É bonito. Então vamos para os nossos quadros. O primeiro Vamos. quadro é qual foi aquele rolê aleatório que no meio do rolê tu pensou, putz, eu preferi estar lendo. Sabe que a minha filha mais nova, ela passa o dia lendo. Ela lê livros muito grossos, assim. Ela é muito Amada. devoradora de livros mesmo. E ela tem até uma camiseta, preferia estar lendo. E tem gente que acha ofensivo. E eu não penso, cara, nossa, tão bom. Eu acho tão respeitoso estar lendo e não estar incomodando o outro, fazendo barulho, né? Ah, direto, assim, eu compro muito livro, eu tenho muito livro, eu assino clubes de assinatura de livro, então, e eu trabalho muito, eu não tenho tempo de ler todos os livros que eu gostaria, então eu diria que muitos momentos eu preferia estar lendo. E eu tenho lido super pouco e me frustra, porque para mim ler é relaxar, sabe? E eu leio coisas muito pesadas às vezes, mas eu gosto. Também.
Porque eu Eu preciso relaxando, sair da daí quando minha vê aquele. vida. Sabe? Eu A preciso gente. Quando vê sair. o Kafka, eu relaxando, quando vê o Kafka, um artista da fome. Assim, eu sou assim também, eu gosto de ler livro que te dá um soco no estômago, né? Uma facada na barriga. Isso. Muito Tem bom. uns temas que eu não gosto, assim, sabe? Tipo, eu não gosto de suicídio. Eu não Ai, gosto. Ah, tem vários temas que eu não gosto. E eu não gosto muito de violência. Então, nem filme, nem livro, não gosto de violência. violência também não gosto muito, não. Mas tem Me deixa tema. mal-estar. Ai, tem um, tipo, Olha, tem eu ia dizer, vários eu temas gosto que de eu violência, gosto. não, mas eu gosto de Rubem Fonseca, por exemplo, assim, que Ah, é esse eu gosto. violento, Ah, né? mas Mas é policial violento, né? histórico, né? Eu acho divertido É, também. Eu acho bom, assim, é que eu gosto de livro que me incomoda. Eu gosto de livro que me, sabe, me deixa uma que coisa que eu fico pensando instiga. por dia, sabe? Que me instiga. Acho que isso, para mim, é literatura que me traz gosto de ver. Eu não gosto nada da água com açúcar, assim. Então, para mim, é uma coisa... A literatura tem que me incomodar num lugar do ser humano, sabe? Sim, Dessa consciência humana, assim, de dizer, meu Deus, como esse personagem fez isso, assim. Mas eu acho isso bom. Acho que isso bom, a maioria dos livros que a gente escolhe para os clubes da leitura não são livros que vão ter personagens amorosos, pelo contrário, né? São pessoas que incomodam. Eu acho que isso é algo que a literatura traz para a gente, né? E é muito bom de ver, assim, isso de ter um personagem que não, eu já ia dizer o meu, assim, do rolê, é que às vezes a gente tem momentos, né, Ana, que a gente vai para uma coisa que uma reunião, uma coisa que a gente não queria estar, né? Enfim, eu lembrei de um momento meu assim que era acampamento, que é uma coisa que a gente não já não quer estar, né? De início já não gosta, né? Enfim, eu gosto de acampamento, mas não sempre. E eu lembrei de histórias com ex, né? Já que a gente está falando de separação. Eu disse assim, eu vou lembrar de uma história que eu fui para um acampamento que meu ex tinha que trazer a lâmpada. Gente, eu fiquei esperando. Esperei horas aquela lâmpada chegar e quando ele veio, ele não trouxe a lâmpada. Daí eu me lembrei muito disso assim, né? Que a gente espera dos homens. E aí, então, esse é o meu rolê, né? Mas que é assim, a gente preferia estar lendo em muitos momentos em que a Ah, gente já entre o tem furadas, acampamento e né? ler, gente. Deus me livre É, acampamento. Ah, não, e que a acampamento gente nem pensar. Nem pensar, furadas que a gente. gente poderia ter evitado na nossa juventude. Gente, E mas me aí, dá o maior calhamaço do mundo. Eu quero ficar lendo em paz, mas no acampamento nunca prefiro. vai me ver no acampamento. Não só se o mundo estiver acabando, só tiver barraca no mundo. Eu Não, não ou tenho aqueles paciência. Isso. almoços que duram muitas horas, mas assim, às vezes com família, às vezes mas com umas pessoas que tu não conhece, e daí tu pensa, cara, hoje é domingo, eu queria estar na Queria minha estar casa, lendo. hoje é o meu dia de descanso. Eu Aham. queria tanto estar em casa lendo, mas a gente acaba, né, Social, né? Não tem o que tendo alguma fazer. vida social, assim. O meu rolê é que eu agora eu faço CrossFit, né? E eu sempre demoro muito na corrida. Então eu decidi correr agora. E aí cada vez que eu vou correr, chega assim, eu penso, meu Deus do céu, por que que eu não estou em casa lendo? Estou aqui correndo, fazendo, né? Então agora domingo eu vou participar daquela Poa Day Run lá e eu tô já muito arrependida em vez de aproveitar o meu domingo, ficar em casa, botar a leitura em dia, mas não, eu vou correr Tu vai estar 5 correndo, quilômetros, não vou dá estar para ler correndo. enquanto Mas tu eu falo corre. isso, mas eu gosto da função, eu adoro uma função, estou sempre fazendo uma função. E depois é bom também, a endorfina assim que vem Ah, depois é correr deve ser bacana. bom. Eu não O corro. máximo Bom. que eu poderia fazer era colocar um audiolivro no, mas não dá. Tem que ser uma playlist de corrida, né, gente? Porque Não, eu gosto de acho que não audiolivro pode para correr, ter. eu gosto de audiolivro. Sério? Sério? Eu não corro, então eu não Juro, tenho eu muitas gosto, porque assim, referências. a música fica horas, e eu penso, meu Deus, não passa esse quilômetro, não passa audiolivro, tu vai passando mais rápido, eu tô lendo daí, entendeu? Interessante. Eu não Boa, corro, não É. boa. consigo. Eu só Eu faço também não. esportes geriátricos desde que eu era criança. Eu gosto de Eu, hidroginástica. Agora eu faço Ai, coisa boa. pilates uma vez por Pilates é semana. difícil. Yoga eu faço todo dia. Eu acho yoga super radical, eu acho super difícil. Hoje eu Sim, não eu é acho fui. também. difícil. Eu já fiz Pilates, mas Pilates é dificílimo. É? Não, meu pilates é mais ou menos, mas meu yoga é difícil.
Eu faço balé, então eu tô na tua vibe, Ana. Eu Aí tô eu na bem vibe louca que balé. faço Eu faço balé. crossfit. Eu crossfit e corrida, uma com yoga, outra com balé, e eu louca aqui. Crossfit e corrida, tá bom. O Quem importante não é se pode, mexer. tinha. É verdade. É, e o outro quadro é uma dica, né, de livro, filme, série. O que que a Ana tem para nos Tá, então indicar? eu falei para vocês, né, desse filme Touch que eu achei super lindo. Eu vou mostrar para vocês uns livros que eu tô lendo, tá? Eu tô lendo todos eles ao mesmo tempo, eu deixo cada um numa parte da casa, e aí esse livro aqui se chama Aramão. Aramão. É um livro, Bonita capa. é um livro pequenininho, né? É tão legal esses livros pequenininhos. Eu gosto porque tem uma parte da minha biblioteca que só cabe livros menores. E agora tá saindo um monte de livro pequeno da Companhia das Letras, isso me ajuda ali Aqueles a de guardar. bolso. Não é exatamente de bolso, mas ele é um livro menor comparado com o meu, por exemplo. Olha só como ele é Tipo, menor. tipo da Andréa Del Fuego, o último, nada a Tipo, da André dizer. Del Fuego Último. Tá, então assim, é um livro de poesia de um cara que eu não conhecia, por ignorância minha, talvez vocês já conheçam, chama Eucanaã Ferraz. Ferraz. Ele é Ok. muito maravilhoso. Eu conheci ele na Flip, porque eu fui numa mesa que eu queria ouvir um tradutor, que é meu ídolo máximo, que é o Paulo Henriques Brito, que traduziu, tipo, 140 livros, entre eles livros dificílimos como O Som e a Fúria. E eu sempre acompanho, quando eu vejo que a tradução é do Paulo Henrique Brito, eu, pá, esse livro é bom. E aí, né, tipo, sei que a tradução vai ser boa. E aí eu fui, ele estava em várias mesas, porque ele estava lançando um livro de poesia, e eu caí numa casa lá, Casa República, e estava o Canaã lendo esse livro e conversando com o Paulo Henriques. Cara, e eu fiquei apaixonada, o livro é maravilhoso. Então, assim, Ah, eu já quero ler. é um livro de poesia, né? Então, assim, ele é gostoso para ler alto, assim, para contar para outra pessoa. Eu tenho um grupo de amigos escritores aqui em Curitiba, um sarau, que a gente faz sarau, Ai, né? que legal. Com a Giovana Madaloso, com os escritores Ai, da cidade. amo. Eu amo a Giovanna Veloso. Eu li tudo que ela escreveu, uma receita de bolo, eu leio, Ela é porque ela é ótima. maravilhosa. Então, assim, o próximo sarau, com certeza, eu vou levar esse livro. Eu li Os Imortais, da Pauline Totti, agora. Ela estava em Curitiba, eu queria pegar autógrafo, que tá tendo o Festival da Palavra, mas, cara, estava chovendo muito, eu estava com muita coisa, eu não consegui nem um dia. Esse livro aqui é incrível, incrível. É um romance que conta a história de um grupo de Neandertais que encontra um grupo de sapiens. E Olha só. nas palavras da Andrea Del Fuego, na Flip, esse livro poderia ter sido escrito em qualquer momento, onde já houvesse a escrita. Tipo, na Idade Média, esse livro poderia ter sido escrito. E ele poderia ter sido Interessante. escrito em qualquer país, porque é uma história universal. Cara, é muito bom. Eu acho que esse livro vai ganhar Jabuti o ano que vem. Aí, esse livro aqui eu comprei também esses dias, a Insubmissa, a escritora uruguaia. É legal, assim. Eu gosto muito de escritoras uruguaias, argentinas. Eu amo o terror argentino. Mariana Ai, a Henrique, Mariana Samantha Schweblin. Henriques. É muito, A Mariana Henriques é, meu é Deus, eu sigo ela, ela é maravilhosa. bem. Eu sigo ela no Instagram, ela posta cada coisa engraçada, eu adoro. Ela é tipo maravilhosa, assim. Então, esse livro aqui eu gostei também, tipo, um livro de rebeldia. Tô lendo da Natália Timmerman, Antes que Apague, né? A Ai, mãe eu dela não li é esse, ela é muito, muito boa, é né? muito bom. É sobre a mãe dela com Alzheimer. Aí tem um amigo de Floripa que lançou esse livro. Não é o meu gênero, é ficção científica. Só que, gente, se passa numa cidadezinha que nem Pomerode. Eu vivo por Santa Catarina, porque a família do meu marido é catarinense. Eu já estou até acabando, o livro deve ter umas 500 páginas. Ah, é uma graça, é muito bem Como escrito. é que é o nome? Lana, como eu odeio esses caras. O Arthur, ele fez, acho que aquela oficina do Assis Brasil, aquela pós-graduação da PUC. Sim. Cara, ele Aham. escreve muito bem, é muito bom esse Escrita livro. criativa. E tô lendo O Púlpito, da Ana Virginia Balussier. Esse Eu eu já vi, tinha mas eu não li lido, nenhum desses. eu já tinha lido o PDF, e aí eu encontrei ela na Flip esse ano, peguei um autógrafo bem fofo. Ai, que amor. E é muito bom, né? Porque é uma reportagem sobre a ascensão dos evangélicos no Brasil na última década,
Só que, cara, ela fez meio romanceado, porque ela conta da infância dela no Rio de Janeiro e do melhor amigo dela que se torna bandido, mas depois entra para a igreja e se salva. Então, é um livro de uma pessoa que não é religiosa, não é evangélica, mas é muito uma pesquisadora muito avançada e que, de fato, uma insider, porque convive com as pessoas. O livro é uma delícia. Então, essas são as minhas dicas, são os livros que eu estou lendo no momento. Eu vou dar minhas dicas rapidinhas aqui. Tem um livro que eu li faz tempo, não sei se como a gente ia fazer esse episódio, eu comecei a procurar temas semelhantes, que é da Elvira, Nada a Dizer, um livro mais antiguinho. Eu Que não conheço. Conheço eu, ela eu, de nome, mas eu não li esse livro. eu adorei esse livro aqui quando eu li faz um tempinho já. É que a gente já falou aqui do Convite, né? Que eu estou muito vidrada no Convite, eu quero ver de novo, quero ter gente para discutir o Convite, porque eu adorei. É como se fosse uma peça de teatro, quase, assim, né? Mas é muito Muito, bom. muito. Então, essas são. A Penélope Cruz, eu falo, eu tenho duas palavras para convencer as pessoas para verem o Convite: Penélope Cruz. Porque, Nossa, assim, maravilhosa, né? Cada dia eu sou muito melhor. fã dela, ela tá cada vez mais bonita e melhor atriz, e eu Tudo. falei, tem mais aquele marido dela, Javier Bardem, então assim, é tudo, sabe, É o ela é demais, pacote eu sou fã. completo. É um pacote completo aquela mulher, então é a minha indicação, é o Convite e esse livro aqui da Elvira. E E tu, tu, Ana? A Aninha? minha indicação, a minha indicação é esse livro aqui que eu li no ano passado, que é o Estavelmente Instável, da Marcela Shade. E aí eu vou compartilhar com vocês uma parte que eu acho que conversa muito com o nosso episódio, que é um dos poemas. Eu escrevi várias coisas, assim, né? Eu marco muito meus livros, né? E esse aqui que chama O Que Me Cabe, eu acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu hoje. Diz assim: o que me sobra quando corto meus excessos para caber no vazio dos outros. Às vezes, não caber é o que me cabe. Se eu não quiser me encaixar, posso sobrar? O que se faz quando não me sobra nada? Quem disse que eu sou, que o que eu sou é o excesso? Isso aqui não é o excesso, é a essência. Eu acho que tem Que muito a ver. Esse livro linda! aqui é muito Que linda bonito, é essa um livro de capa, eu amo poemas. capas. Eu amo também, e dentro ele é um livro todo com desenhos também, ó. Aí Muito ele é legal. bem, ele é Que lindo esse editora, livro. Ana? Essa aqui é da editora Planeta. Eu Eu comprei ia esse te livro perguntar. E a depois que eu ouvi ilustração? a ilustração deixa eu ver aqui. Enquanto eu procuro, eu vou contando para vocês que eu ouvi um poema desse livro com o Antônio Fagundes, maravilhoso, Eu que amo que todo ele faz domingo domingo, lê um né? poema. E todo domingo ele lê aquele poema e eu fico gravando aqueles poemas. O E aí jeito que, esse bom, aqui ele é é o um. Antônio Fagundes, né? Claro, obviamente, né? E aí, quando ele leu um poema desse livro, eu disse, meu Deus, eu preciso ter esse livro. E eu comprei, eu amei, tanto que está muito marcado, assim. Eu estou olhando aqui e a ilustração de miolo é dela mesma, ó, Marcela Shade, é a própria Que autora Ela que legal. mesmo. faz. É muito Adorei. bom. E Lindíssimo. é tudo gostoso de ler, assim, sobre a mulher, sobre as questões, né, nossas, assim, como, né, como ser estar no mundo, assim, eu achei muito bom, assim, isso que a gente tentar preencher um lugar que a gente já é, tudo que a gente discutiu hoje, assim, aí eu deixei esse poema separado porque eu acho muito bonito isso de preencher, tentar caber num vazio e que não Sim, precisa, né? Eu achei muito sim. bonito, ele é um livro incrível, eu achei muito legal, é bem facinho de ler, assim, facinho no sentido de ser curto, mas também não fácil de digerir, porque ele traz muitos temas importantes, assim, que Como que é o talvez, título né, mesmo? Como que é o Oi? título? Vou anotar aqui. O nome Está. é Estavelmente Instável. Ah, vou Depois, quando a comprar. gente fizer o episódio, a gente faz um post com tudo que a Ah, gente deu de dica aqui também. Aí a gente Ah, manda. legal. isso, é muito bom. É muito Gente, bom. queria ficar aqui a noite inteira conversando. Tá muito bom. Aí eu também, tá muito gostoso. A Ai, gente, vontade, né? De infelizmente, falar tem de que encerrar. livro. Eu não Falar de livro, eu poderia viver disso, falo de gente. livro. Eu, Eu também. atualmente, eu dou mentoria para pessoas que estão escrevendo livro. Mas aí eu falo de livro, mas eu falo de livro com pessoas que não estão lendo os mesmos livros que eu. Então eu tenho que convencer as pessoas das teorias a partir dos livros que eu tenho.
Mas é tão gostoso quando tu encontra É alguém muito bom, né? que já lê o que tu lê, ou que gosta do que tu lê, né, da mesma coisa. Um dos motivos nossos de fazer o podcast sempre foi esse, assim, né? Eu preferi estar lendo, surgiu de a gente querer falar sobre literatura e de ter esse espaço de falar com literatura, com pessoas que amam literatura, né? Como tu vem hoje aqui com a gente, e pensar assim que tem espaço para literatura na nossa vida o tempo inteiro, né? E a gente às Sem ser uma vezes coisa fica chata, né? sucumbido Aquela de tantas coisa. coisas, né? Sem ser aquilo de né, história literária, que eu amo, né? História literária, mas como prof de letras, né? E eu gosto, mas eu acho que a gente tem que ter esse espaço da literatura como um lugar livre de falar, né? E de dizer as Até parece opiniões. que Às vezes, quem é muito culto. Esses dias alguém falou assim, nossa, eu isso, postei que do é Big Brother, mas inatingível, tu vê né? Big Brother, mas tu é uma leitora, escritora, como é que tu vê Big Brother? Gente, eu adoro Big Brother, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato, porque não é inatingível, né? Eu acho que é isso, a gente saber que a conversa sobre literatura é boa como todas as outras, né? E como é melhor que as outras, ok, um pouquinho. Mas, tipo assim, Melhor. Melhor, melhor, né? melhor. Não, assim, como todas, mas assim, que a Futebol gente ou literatura? Literatura. com E eu certeza. gosto dos dois, eu gosto de futebol e literatura, a literatura ainda tá assim, mas futebol eu também gosto CrossFit. muito. Hoje eu vou me Grafite. que a minha aula hoje de manhã para os meus alunos do sétimo e do oitavo era sobre MPB e análise sintática. E aí eu estava conversando com eles sobre, tipo, isso aqui se liga a tal sujeito, não sei o quê. E olha que como é gostoso discutir, porque canção também é literatura, né? A gente viu isso no episódio que a gente entrevistou o Arthur de Faria, né? E a gente conversou muito sobre isso, assim, como que legal saber que os nossos gêneros, né, literários e textuais, são tantos, né? E a gente até convida, assim, todos os nossos ouvintes desse episódio a conhecerem os outros também, né? Que a gente teve a Kelly Matos, a Clara Corleone, Carolina Panta, José Faleiro já veio por aqui, Arthur de Faria, como eu comentei, Camila Macari, a Fê Pandolfi, a Júlia Dantas, o Rafael Bassi e agora a Ana Emília Cardoso, nossa maravilhosa convidada de hoje. Essa gente incrível que a gente tem essa alegria de poder entrevistar e de poder assim ter esse contato, né? A gente se sentir próximo de ti, né? A gente tem essa amizade que vai se construindo, né, Ana? E a gente fica muito feliz assim e quando quiser sempre volta, né? Porque a gente gosta muito de receber a Kelly, a gente recebeu 2 vezes, a gente fica muito feliz, né, Camila? Ai, Porque é nossa adoro ela, madrinha. adoro. A Kelly Ela é é uma figura. incrível, né? Amanhã eu vou jantar com ela ainda. Eu falei assim, me fala aí um pouco da Ana, que eu não sei, que eu pesquiso sempre a pessoa antes, né? Uhum. Ela foi Para no meu fazer o lançamento do perfil. barco, ela contou. Não. Eu fiz o lançamento desse livro, eu fiz num barco. Aqueles barcos que saem do Cisne Branco, que sai ali Ah, sim, do que Que cais legal! legal, Que e que fica demais! legal. navegando. Que E aí legal. eu chamei uma psicóloga de casais, que é muito minha amiga, que eu conheci num evento em BH há anos, chama Adriana Wagner, melhor terapeuta de casal de Porto Alegre. E a gente ficou só falando do livro, ela rabiscou todo o livro e ficou me perguntando. E aí a gente vendeu o ingresso para o barco e saiu navegando com esse barco. Espumante liberado, que eu consegui, a Sara Bodovski conseguiu um contato para mim. Então, assim, cara, Ah, era festa no barco. E aí todo mundo falou assim: o que aconteceu no barco? Quem perguntar, pode falar o que quiser, o que aconteceu no barco fica no barco. Cara, foi Vegas. tão Para legal. você Até em a Kelly Vegas, fique em falou: Vegas. Ana, tu é muito revolucionária. Porque uma terça-feira de chuva e tu tirar as pessoas para navegar no gente, Guaíba para eu falar. amei, eu Foi amei, eu muito quero fazer isso. legal. Vou escrever um livro, eu tenho um livro publicado, vou escrever um outro só para andar de barco agora com as minhas amigas. Eu queria um pôr do Pronto, o sol, não próximo teve, mas lançamento foi só legal. aceito se... Ah, Camilinha, o teu próximo livro só aceito se for no barco. Agora Eu vou. é, isso aí. a Tem gente uma pegou página. referência Agora agora. vou escrever vários só para ter um barco. Maravilhosa, Ah, adorei então o tá. próximo Muito livro. obrigada, A gente Ana. agradece muito, Ana, e a gente, assim, sempre espera isso da literatura, né, que a gente possa ter boas conversas, conversas divertidas como essa, assim, saber que ela move o mundo, né, saber que a literatura move a gente e move o mundo, saber que tem pessoas que gostam como a gente de outras coisas, de livros, porque isso parece que a gente encontra a nossa turma, né? Eu acho que
encontrar com pessoas como a gente te encontrou hoje, assim, Pessoas saber que a gente amam as tá mesmas coisas no lugar acabam se certo. amando também, né? Isso, com certeza. A gente Não, agradece muito muito a bom. sua presença hoje. Ai, Muito bom. que Muito bom, bom. gurias. Eu não sei, né, se só a gente se olhou e já ficou amiga, ou se, sei lá, vocês começaram a falar dos livros que eu gostava, a gente já ficou amiga. Mas é como Ai, se a gente coisa já se boa. conhecesse há muito tempo. Então, muito Verdade. obrigada Muito pelo bom. convite. Muito legal o Eu que podcast de agradeço. vocês. Ai, que Acho bom, Ana. toda a discussão sobre literatura é importante, é gostoso. E eu acho que o número de leitoras está crescendo pra caramba, porque eu vejo as minhas filhas leem muito. A gente começa a ver gente lendo na rua, né? Não pode dizer, Não, os eventos literários, teve o Festival da Palavra aqui em Curitiba, agora está tendo, acho que a Semana Sesc de Literatura. E, cara, é tudo lotado. A Flip esse ano não dava para andar. Então, assim, vida legal. longa ao livro. É muito gostoso, né? Perfeito. E que legal Siga, que né? Siga vocês, assim. vocês sem dúvida fazem parte desse movimento. Então, muito obrigada pelo Ai, convite, adorei. Bom, Ana. que Que bom. agradeço. Um Bom te ouvir. beijo. Beijo Um beijo, a grande. gente agradece muito. Beijo. E aí a gente, agora também, antes de a gente encerrar, a gente sempre convida para participar do nosso Clube do Livro. O nosso próximo agora, ele tem algumas leituras, né, diferentes. Ele tem A Carne, da Rosa Monteiro, Noites Brancas, do Dostoiévski, A Pediatra, que a gente falou aqui, né? A Ana trouxe hoje, da André de Fuego. E tem Jorge Amaro também, com Gabriela Cravo e Canela. Então, Ah, que a gente legal. convida vocês. A Ana também está convidadíssima a participar do nosso clube, que é o quarto clube do livro já que a gente faz, e tem sido muito produtivo, muito bom de compartilhar leituras. Ai, Né? Então, muito maravilhoso. obrigada, Ana. Então Obrigada tá, muito, meninas. viu? Obrigada. Um Um beijo Tchau, beijo. boa noite. grande, boa Beijo. Tchau, noite. boa Tchau, Tchau. noite. tchau.